Boa tarde, estou vindo demonstrar os requisitos adicionados com o intuito de satisfazer a nova carteira de identidade. Em geral, o sistema permanece o mesmo, com todas as rotinas, desde as rotinas de estrangeiros às rotinas normais, rotinas no caso de bloqueios, só no caso alguns requisitos que foram adicionados. O layout permanece o mesmo. Vamos começar, irei fazer um cadastro. Tem uma criação de cadastro nesse ambiente de desenvolvimento. Teste, carteira de identidade. A data de nascimento, vamos colocar 0101 de 1980. Nome da mãe, carteira de identidade. Masculino, Florianópolis, cadastrar. Aqui no caso, na primeira parte, já temos um ícone adicionado, que foi o nome social. O nome social, para que a pessoa, se a pessoa tem interesse de inserir, ela verbalmente ela solicita ao atendente. O atendente, no caso, entrega a pessoa um requerimento, né? A pessoa vai preencher o próprio punho, o nome dela na certidão e como será o nome social. Esse nome social ele tem uma lei que no caso seria composto por um prenome de gênero oposto ao nome da pessoa e o nome da família. Então, José da Silva poderia se chamar, por exemplo, de Maria da Silva, Joana da Silva. Repare que o da Silva permanece, que é o nome da família. Ele pode alterar apenas o prenome. Então, não pode, por exemplo, colocar Maria Estrela ou algo do tipo. Para inserção do nome no sistema, basta clicar, abre a aba para nome social. A aba do nome social ela tem a capacidade de 64 caracteres. Acredito ser mais que suficiente, porque não tem, já que não pode uma criação assim tão absurda no nome social. Caso clique errado, não queira colocar, clica aqui no menos que já retorna. Outra coisa adicionada que ficou vai ser bem utilizada, acredito, é a parte da mãe e do pai. Caso a pessoa tenha mais do que uma mãe ou mais do que um pai, clica no mais para adicionar uma nova linha. Cada linha dessa tem a capacidade de 35 caracteres. Então, no caso, não há mais necessidade de ligar para o setor de correção solicitando quebra de linha em caso de duas mães ou em caso de dois pais. Esteja feito automático, basta clicar no botãozinho aqui do lado. Caso não clicou por engano, dá de desfazer normalmente. Uma coisa interessante também é que se o nome da mãe ultrapassar 35 caracteres, ou o nome do pai, ele passaria para a linha próxima. Se não houver, no caso, dois pais ou duas mães. Né? Se no caso houver uma mãe apenas, um nome grande, passaria para a segunda linha, podendo ocupar até 70 caracteres. E a mesma coisa com o pai. Passando aqui tudo igual, na parte do sistema, profissão, estado. Outra coisa adicionada foi a parte da condição física de deficiência. Aqui no caso, se a pessoa solicitar e vir com um laudo médico, é que pode ser colocado. Isso teria que ser uma deficiência permanente. Não, no caso, não é uma perna quebrada, nem um tapa-olho, é apenas uma deficiência permanente e solicitada pela pessoa. Se a pessoa pode ter uma deficiência física, pode ser visível essa deficiência física,
Se ela não tem interesse, ela não, no caso, não tem necessidade de colocar. É só se a pessoa tiver interesse. Aqui no geral é ignorado, normal, só para passar, tudo normal. A parte do logrador você pode fazer como segue a rotina. A parte aqui do caso de RG e CPF segue o mesmo do anterior. Documento, vou selecionar aqui qualquer documento só para preencher mesmo. Fotograma segue como anterior. Colocando fotograma fica offline, não colocando fica online. Aqui no caso, nessa parte, nessa aba e de outros é o que temos a maior diferença, que antes estava contido apenas o PIS/PASEP. Hoje temos mais documentos, que no caso seria o Cartão Nacional de Saúde, a identidade profissional, CNH, carteira de trabalho e previdência social, certificado militar e título de eleitor. Cada um no caso desses documentos tem uma numeração limite de que pode ser inserida. Isso aí vai ser passado numa tabela de Excel para que seja visualizado para todos, né? E para que a pessoa coloque qualquer um desses documentos, tem que trazer um documento comprobatório disso. Se não tiver a documentação, de boca não funciona. Teria que, segundo o regulamento, é obrigatório trazer uma documentação que comprove isso. Vamos salvar aqui. Essa parte aqui é a parte das características pessoais. No caso, seria como a pessoa se descreve. Não seria o que a gente observa. Se a pessoa se descreve como parda e ela é branca, amarela, qualquer cor, no caso nós teríamos que colocar como ela se autodeclara, no caso, né? O ícone é aqui na impressão e atualização do prontuário. Aqui na impressão e atualização dá de ver tudo que foi informado e não informado também, né? No caso do nome social aqui, ele aparece como não informado, dando sempre aviso, assim, até na parte da documentação, pode dar uma conferida, assim, em geral. Apesar de ter um campo no prontuário, é onde que deve ser feito, que eu vou explicar mais adiante. Aqui, eu esqueci de falar na outra aba do documento, o DNI, ele é um documento que vai vir para a gente automaticamente, então não tem nada que ser inserido agora. Quando tiver o DNI vinculado, ele já vai vir automático, assim como vem o RG de primeira via. Aqui na parte de coleta de dados, temos os campos novos para preencher. Essa parte aqui da observação é relativa a dados médicos. No caso, a pessoa apresenta um atestado, que devidamente a identifica conforme os requerimentos, né? Aí ela pode inserir algum tipo de doença, algum tipo de alergia. Esse campo tem 35 caracteres, então não dá para inserir todo o histórico médico de uma pessoa, mas os mais importantes, acredito que, se ela tiver interesse, poderia ser colocado. Também temos a parte do tipo sanguíneo, que segue o mesmo do anterior, que no caso, se a pessoa apresenta algum documento laudado pelo médico, no caso assinado, né, pelo médico, com o tipo sanguíneo, pode ser inserido. Aqui pode ser inserido alergia, nas observações podemos inserir alergias, diabetes, hipertensão, o que a pessoa tiver interesse, assim. Eu vou salvar sem nenhuma observação, assim. O tipo sanguíneo vou colocar como se a pessoa não tivesse apresentado nada, só para demonstrar como é que fica mais ou menos no prontuário. Salvando aqui, vai para outra aba.
como eu não tenho um ambiente consolidado com a Anteu, só temos um ambiente consolidado com o CIAS, que acaba não aparecendo no prontuário, mas eu peguei a via pronta do prontuário aqui para demonstrar como é que fica. Então, aquele processo nosso ele fica assim, ó. Essa é a parte da frente, onde todo mundo já é bem familiarizado. No caso, vai mostrar o nome da mãe. Se tivesse mais uma, mostraria também. O nome do pai, mostraria os dois se tivesse. E o documento apresentado pelo, no caso, a certidão, né? A parte da assinatura segue a mesma coisa, não tem diferença nenhuma nas duas assinaturas que são. A única coisa que alterou foi o texto e vai ter uma pequena alteração na digitalização. Essa pequena alteração é devido a esse texto que acaba por ocupar um pouquinho de espaço a mais, porque ele acaba sendo mais claro em questão de informações, só que a diferença é mínima, é só uma questão de um ajuste de mais ou menos 1 centímetro que tem que colocar abaixo para fazer a digitalização correta. No futuro provavelmente vai ser corrigido esse problema para que não tenha para que não cause nenhum problema maior, mas isso é uma coisa bem pequena mesmo, é apenas um ajuste mecânico. O prontuário novo ele vem com um verso. Esse verso é essa parte aqui, no caso de confirmação de dados. Todos os dados informados pelo requerente, eles vão vir preenchidos aqui. Todos. Se o requerente informou PIS, vai vir. Se o requerente informou Cartão Nacional de Saúde, vai vir. Tudo que ele informar, vem preenchido aqui. No caso, automaticamente pelo sistema, não é manual. Não veio um X automático aqui. Tem que contactar o CIASC para que seja resolvido, porque nada inserido a caneta aqui vai ter validade. Por quê? Porque essa parte vai ser apresentada pro requerente e ele vai verificar toda a documentação que foi colocada aqui, que ele forneceu, e com base nisso ele vai assinar aqui afirmando que tudo que está ali em cima é correto e verdadeiro. Essa responsabilidade é dele. E no final, no caso do expediente, cada posto, cada instituto irá fazer a sua rotina, que melhor se adequa, né? E vai digitalizar isso. Os que não conseguirem digitalizar vão ter que guardar esse pedaço, no caso, essa parte do prontuário, fisicamente. Porque isso é a segurança do IGP sobre os dados apresentados na carteira, para que não aconteça, caso aconteça alguma coisa, eles entrarem contra o Estado. No mais é isso.